Muito boa tarde. Eu sou Andréia Santos, a idealizadora dos Empreendedores Vencedores, e hoje retomamos das férias, retornando das férias, retomamos o projeto Quarta Empreendedora. Para nos ajudar hoje, nós pedimos para a coaching Carmen de Oliveira, é isso? Não, Carmen Carmen de Araújo. de Araújo, desculpa, eu não peguei meu script, me perdoe. Mas antes de dar início, eu quero perguntar se alguém tem alguma coisa contra, se alguém se opõe que nós deixemos essa sessão gravada e disponível no YouTube. Não? Então vamos todas lá. Deixa só eu dar um recadinho para vocês. No dia 29 de setembro, sexta-feira, nós vamos fazer um encontro de networking no Mercado da Vila. Não é feira. Nós vamos fazer uma tarde como a gente já fez uma tarde de beleza, essa provavelmente, como nós vamos juntar 3 grupos, vai ser Empreendedores Vencedores, Empreender Mundo, que é o da Lusca, e Galeria das Vencedoras, que é da Josi Meirelles. Então, nós vamos estar os 3 grupos unidos para fazer uma tarde de networking. E nesse networking, as pessoas podem levar 1 ou 2 produtos ou serviços que sejam referência do que fazem. Não vão levar produtos como levariam para a feira, porque não faz muito sentido. Quem achar que não faz sentido, que não precisa mostrar o produto, que consegue só falar do seu produto, já para dar uma descrição para as outras, está aí perfeito. Nessa tarde de networking, nós vamos ter a presença da Márcia Pio, que vem da Inglaterra para cá, aí Márcia Pio conosco. Vai ser muito bom. Quem já viu as outras palestras dela sabe que ela tem uma animação, uma coisa que é impressionante. Ela vem no dia 2 de outubro ter um evento de gala em que ela é embaixadora desse evento e indicou diversas meninas e meninos, não tem meninos, só tem meninas, né? Diversas profissionais da área da beleza, da estética e do cuidado e bem-estar para serem homenageadas. Então, a Márcia vai estar no Brasil, vai estar em Portugal, e a gente já vai aproveitar, então, que ela está aqui para vir fazer a tarde de networking com a gente. E mais para frente vocês vão começar a receber, então, mensagens sobre isso. Chamem as amigas. Não precisa ser gente apenas do nosso grupo, tá? Podem trazer gente de fora, convidar, vai ser totalmente gratuito. Então são 3 partes. A palestra, a gente vai fazer um coffee break com uma visitação às bancas e cada uma vai falando dos seus produtos e serviços. E depois a gente vai analisar algumas redes sociais, alguns perfis de Instagram, de 5 ou 6, que eu vou tirar lá um nomezinho para sortear, e todo mundo analisar junto para dar aquela coisa. Ou a gente ajudar quem está fazendo, quem está mostrando, ou aprender muito, porque a gente não vai saber quem é que são os Instagrams, se são bons ou se estão precisando melhorar, tá? É mesmo para aprendermos juntas. Sem mais delongas, então, vamos para a nossa quarta empreendedora. A Carmen veio aqui trazer para nós um assunto sobre comunicação, que eu acho que não pode ser mais importante na face da Terra. Tem uma coisa que a gente precisa fazer bem, é comunicar. Então, está contigo, Carmen. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada, primeiramente, André, por este convite. Quero agradecer a todos os que estão aqui por quererem aprimorar um pouco mais o vosso conhecimento. Nós nunca temos nada, né? Temos sempre alguma coisa e ouvir outra pessoa, mesmo que seja algo que nós já saibamos, eu acredito que vai nos sempre agregar. Portanto, um obrigado a vocês por este tempo. Comunicação, para mim é um tema que diz muito. Para quem não me conhece, eu sou especialista comportamental infantil-juvenil e antes que pensem que eu trabalho só com crianças, eu trabalho num todo. Ou seja, eu trabalho com crianças, trabalho com família, trabalho com professores, com treinadores, com todos aqueles que estão envolvidos com a criança, ok? Por isso, para mim, a comunicação é muito importante, muito, porque a comunicação é o que pode trazer, de facto, ali traumas, a forma como nós vamos
comunicar com a criança. Eu vou começar primeiro aqui pela esta parte e depois eu vou entrar dentro da área profissional. E como eu estava aqui a dizer, para mim é muito importante porque todos nós, em algum momento, alguém falou connosco de alguma forma que nós não gostamos, principalmente quando éramos mais frágeis, digamos assim, quando éramos mais crianças. Queríamos que é suposto que o adulto cuidador nos proteja e muitas das vezes a comunicação que ele tem para connosco não é a mais assertiva que ele tem para connosco. Daí a comunicação para mim ser mesmo muito importante, porque muitas das vezes a forma como nós comunicamos estamos a agredir o outro de uma forma tão violenta que pode causar traumas que na fase jovem ou na fase adulta possa vir trazer um conflito muito grande. Passando aqui para as vossas respostas para quem fez o questionamento, eu consegui perceber algumas coisas e que eu mesma também passei por isso. Por exemplo, um ponto muito importante, eu trabalho há 2 anos pelo Instagram, já pelas redes sociais, e no início para mim era muito difícil estar atrás de uma câmara. Que hoje em dia quem me vê fazer vídeos, quem me vê a dar as minhas mentorias e tudo mais, pensa que eu sempre falei desta forma fluente e muito natural atrás de uma câmara. Mas não, também sempre tive os meus medos, tinha os meus bloqueios, principalmente quando era para fazer vídeos para o YouTube ou para o Instagram, pelo facto de, e agora? O que é que as pessoas vão dizer a meu respeito, porque eu vou falar sobre isto? E agora, porque a sobrancelha não está arranjada e vou fazer o vídeo, e é o cabelo, e porque é a unha, e porque vão olhar para aqui, porque, sei lá, tenho o dente torto, ou o que seja. A realidade é que nós, quando vamos fazer vídeos, eu digo nós porque é muito mais do que nós possamos imaginar a quantidade de pessoas quando vai fazer vídeos para levar uma mensagem. E eu levei algum tempo, e quando digo algum tempo, eu levei quase 7 meses até desbloquear algumas crenças e começar a gravar e entender que não era sobre mim. Que a mensagem que eu ia levar ao mundo era muito mais importante do que o meu tom de voz, do que a forma que eu falava, e porque muitas das vezes eu dizia para e não dizia para, porque muitas das vezes eu não dizia a palavra, não pronunciava a palavra como deve ser, ou porque muitas das vezes o cabelo não estava como eu queria, entre outras e outras coisas, até eu entender que aquilo que eu falava, as pessoas estavam preocupadas com a mensagem que eu passava e não com a minha imagem. Então, passando aqui este meu testemunho para as pessoas que falaram acerca de quem trabalha com o digital, entendam, não é sobre vocês, o que vocês vão passar. É sobre a outra pessoa que está do outro lado e que precisa da vossa mensagem. Seja porque é um produto que vocês vão vender, seja porque é uma história que vocês vão contar e vai comunicar com alguém, seja porque foi algo que vocês viveram e conquistaram e que é uma superação. Principalmente quando é superação. As pessoas conectam-se demasiado com superações. Portanto, desliguem isso de pensarem que eu não vou fazer o vídeo porque o cabelo, porque a minha imagem, porque tenho o dente torto, porque eu tenho os olhos que são, né, tenho dislexia, que um vai para um lado, outro vai para o outro, o que seja, ok? Esse é o primeiro ponto que eu tenho-vos a dizer. Não é sobre vocês o que vocês vão levar. Lembrem-se, qual é o vosso propósito quando for para vender através das redes sociais? Mais do que vender um serviço ou um produto, é uma transformação. E eu quando percebi que não tinha a ver sobre... obviamente que a consequência é o dinheiro, mas quando eu percebi que não é pelo dinheiro que eu estou a fazer isto, mas sim pela transformação que eu vou causar nos outros, desbloqueou. Então, eu acredito que, de alguma forma, para quem falou sobre o não conseguir fazer vídeos, o estar travado a fazer vídeos, vejam dessa forma, não é sobre vocês. As pessoas não estão preocupadas conforme vocês estão. E se a pessoa tiver, posso-vos dizer, essa pessoa está abaixo de vocês. Porque alguém que se preocupa com a vossa imagem é alguém que não tem o que fazer.
Porque se for uma pessoa que esteja à procura de soluções, ela não está à procura como é que está o vosso cabelo, se vocês têm rímel nos olhos, se vocês têm um batom. Claro que sim, a imagem vai falar, tudo fala. A cor que eu uso vai falar daquilo que eu gosto. Vocês conseguem perceber que eu gosto de azul, por isso eu tenho uma camisa azul. Eu consigo perceber que a Aline gosta de cores coloridas, né? Porque senão não estava com essa cor colorida. Né? Eu que Laranjas, então, são o forte da Aline. Uma quedinha pelos laranjas e fica linda, favorece. só por estas informações, eu que trabalho com perfil comportamental, eu consigo perceber o perfil comportamental da Aline, ok? Eu consigo perceber que a Aline é uma pessoa influente pela forma como ela se veste. Mas isto para vos dizer o que tudo fala, né? Hoje eu estou com o cabelo amarrado. Muitas das vezes eu estou com o meu cabelo solto, encaracolado, uma ganda trunfa, como eu costumo dizer, uma ganda afro. Tudo fala. Tudo fala. Então, é pensarem o que é que eu quero transmitir onde eu vou. É na rede social que eu vou vender. O que é que eu quero que as pessoas vejam em mim? De facto, qual é a mensagem que eu quero passar? E Isso, se eu for ao presencial, o que é que eu quero transmitir se eu for falar com um fornecedor? Ou se eu for fechar com um cliente? A forma como eu vou vestida, a postura que eu tenho, como é que vai estar as minhas costas, se eu quiser que a outra pessoa ponha as costas direitas, se eu estiver a dar uma sessão presencial, se eu sentir que a mãe está mais assim, com os ombros todos para baixo, toda encolhida, eu própria e automaticamente a outra pessoa. Se vocês repararem, se vocês fizerem, é automático, é inconsciente, a outra pessoa muda a pose. Se nós levantamos, a outra pessoa também muda a pose. Diz muito. Então é nós pensarmos de facto o que é que eu quero quando eu vou apresentar-me a alguém. De que forma é que eu quero me apresentar? Essa foi num dos treinamentos que eu tive e que eu aprendi muito e que eu tinha muita dificuldade e que me desbloqueou também foi isso. Como é que eu tenho que me apresentar? Quando eu estou num grupo social, quando eu vou a uma entrevista de trabalho, quando eu quero de facto fechar um negócio com alguém ou fazer uma sociedade, como é que eu tenho que me apresentar se essa pessoa não me conhece? Isso é muito importante. O que é que eu tenho que transmitir? E eu sei que se eu for a uma entrevista de trabalho, eu não preciso dizer: olá, eu sou a Carmen, sou a mãe da Maria, do Martim. Não preciso dizer isso tudo se eu for uma entrevista de trabalho. Posso dizer que sim, olha, sou mãe, tenho 2 filhos, não vou dar os pormenores todos a não ser que me perguntem. Mas se calhar, se eu estiver num meio social, vou sim dizer, olha, sou a Carmen, sou mãe de 2 jovens, Maria, que tem 18 anos, o Martim tem 15, nasci no Algarve. Se calhar vou dizer isto porquê? Porque eu vou querer ter mais conversa. Olha, eu nasci no Algarve, mas estou há 26, 27 anos em Setúbal. E tu, sempre estiveste aqui, vens de onde? Vens de que país? Isso comunica, ok? Eu vou fazer ali, de facto, como aquela comunicação continua a ser fluente. A vez de eu perguntar, vens de onde? Nasceste onde? Diz aqui. E tu diz de onde é que nasceu e acabou ali a conversa, ok? Da mesma forma que se eu for a uma entrevista de trabalho, eu tenho que perceber se quem é que eu quero, o que é que eu quero transmitir. Eu quero de facto estar aqui só à espera que me digam que me façam as perguntas, ou eu também quero mostrar que sei comunicar e também vou fazer algumas perguntas, a vez de eles me escolherem, decidirem se me escolhem, porque não eu mostrar que eu é que vou decidir se quero trabalhar aqui? Porque não eu mostrar e o que a empresa tem de valor aqui para que eu venha para aqui trabalhar? O que é que eu posso aprender aqui na empresa? Porque, de facto, as empresas não estão à espera disso. A empresa está à espera do quê? Que a gente vai à entrevista, ficamos ali sentadinhos e à espera. E se a postura for inversa, aquilo vai chamar a atenção. Calma, esta pessoa é diferente. Esta pessoa não é qualquer pessoa, então calma, eu tenho que fazer aqui uma atenção. Então é muito importante estes pequenos, grandes detalhes quando de facto nós queremos comunicar e a forma como nós nos queremos comunicar, né? A postura que nós queremos mostrar para o outro lado. Eu costumo passar muito essa informação quando quando estamos a falar para crianças. Quando dizem assim, não há diálogo. Eu quero falar com o meu filho, mas não há diálogo. Eu quero saber das coisas, mas não há. Eu pergunto como é que foi a escola e está tudo bem. Como é que foi o dia na escola? Correu bem? Essa vai dizer sim. Não. Pergunta é fechada? Claro. Sim, não. Se for uma pergunta aberta, o que é que aprendeste hoje? A criança vai dizer o que é que aprendeu. Da mesma forma que se a gente estiver a falar com um adulto e se a gente quiser de facto uma conversa, a gente vai perguntar uma pergunta aberta.
olha, ok, estás aqui, então e o que é que tens feito desde que estás cá em Portugal, se for alguém que tenha migrado? Isso é uma Olha, coisa boa, Carmen. Uma frase de português que eu adoro aqui, que é, às vezes a gente se encontra e a pessoa diz, conte coisas. Conte coisas. Nos coloca numa posição de abrir, né? De contar. E normalmente nós brasileiros achamos que nós somos muito mais abertos do que os portugueses, são mais contidos. Mas pensar só nessa frase, conte coisas. Assim, eu ouço isso muito, com muita frequência. é isso que é E muito acho super interessante. interessante, porque muitas vezes nós vamos para um diálogo já querendo saber as respostas. E o pior de tudo, ficando frustrada quando as respostas não são o que a gente queria. É. Isso Uhum. não é comunicação, é manipulação. Ou outra coisa qualquer. É mesmo isso, é mesmo isso. E é muito importante nós também percebermos que estar calado em certos momentos também faz parte da comunicação. O saber ouvir faz parte da comunicação. Se nós não conseguirmos ouvir, é a mesma coisa, por exemplo, agora nós começávamos aqui a fazer uma pergunta. Eu começava a fazer perguntas de: olha, Sílvia, posso saber mais sobre si? Onde é que nasceu, por exemplo? E a Silvia, e eu começava aqui a interromper, a Silvia começava a falar e eu começava a interromper, ou seja, eu fazia a pergunta, mas já estava a responder o facto de nós também percebermos, vamos fazer uma pergunta, ou vamos estar a conversar com outra pessoa, ou vamos estar, de facto, a atropelar outra pessoa. Então temos que, o comunicar é também sabermos ouvir. É, se fizermos uma pergunta, é ouvir até ao fim a outra pessoa. Porque há pessoas que, se for como eu, que sou uma pessoa que sou super influente e falo super rápido, como vocês podem perceber, tum, 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 mas há outras pessoas que são mais softs a falar, que é, pois, eu nasci no Algarve. Não, eu, né? O tom de voz, mais lento. Isso tudo é a forma como a outra pessoa está-se a comunicar. Então, nós também temos que perceber que, além de eu saber falar, é eu saber ouvir. E perceber que, quando eu estou a ouvir, se a outra pessoa é que, de facto, comunica da mesma forma do que eu. Não é que eu esteja certa ou a outra pessoa está errada. Não, são perfis comportamentais completamente Diferente. diferentes. Então, nós temos, para mim, fez uma grande diferença quando eu aprendi o perfil comportamental. Então, aprendi em como é que eu tinha que me comunicar com alguém que fosse mais conforme. Então, eu tinha que perceber, ok, este é o momento de eu ouvir também, porque eu tenho que saber ouvir e também tenho que fazer as perguntas certas para esta pessoa que provavelmente pode ter alguma dificuldade ou que para essa pessoa possa ser um desafio continuar aqui o diálogo, né? Porque a pessoa não conhece, ou porque é uma pessoa que se calhar à frente do público pode não sentir tão à vontade. Então eu tenho que perceber qual é que são as perguntas que eu posso fazer. Então, que sejam perguntas abertas e que eu esteja aberta a ouvir a outra pessoa, que eu esteja de facto aberta a, quando eu comunicar-me com alguém, que eu esteja à espera que aquela pessoa também comunique comigo. Isso é muito importante. Já agora, como é que vocês se apresentam? Agora alguém vos pede para se apresentar. Susana, queres dizer como é que te apresentas? Pois, tudo bem? Boa tarde para todas, né? Eu sempre procuro dizer quem eu sou, de onde eu vim, qual a minha idade, em que eu trabalho. Então, foi essa apresentação que eu fiz hoje no grupo. Então, eu sou Susana, tenho 48 anos, tenho 2 filhos, moro em Portugal 4 anos. É, cuidava de idosos e comprei recentemente uma franchise de canecas personalizadas, né? Ai, que Então, linda! a caneca que é a sua cara, né? Então, eu não, aqui é a minha, e a gente pega a foto do cliente e manda os artistas brasileiros vai para lá e eles fazem a caricatura, mas não caricatura humorística, caricatura o mais perfeita, a mais próxima da pessoa. Então, eu achei super interessante, gostei, investi nisso, e por isso estou aqui com esse grupo de mulheres que eu já vi que são incríveis,
e quero contribuir com isso e estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês. Obrigada. Bem, obrigada. Normalmente é isto que acontece quando há uma apresentação. É, a pessoa diz a idade, de onde é que nasceu, o que é que faz, onde é que vive, neste caso que está, né, que emigrou, fala da profissão e tudo mais. Mas ao fim e ao cabo eu fiquei sem saber quem é a Susana. Não é? Porque eu não sei se a Susana é uma pessoa comunicativa, eu não sei o que é que a Susana gosta, eu não sei o que é que a Susana não gosta. E se a Susana, por exemplo, se apresentasse assim: Olá, eu sou a Susana, estou há 4 anos, né? 4 anos em Portugal, sou uma pessoa que adoro socializar, eu não sou uma pessoa que gosto muito de socializar, gosto muito de comer. Aí nós já sabemos quem é a Susana, um pouco da Susana, ok? O pessoal, né? É. E é uma característica, de facto, e essa apresentação faz diferença, seja no social ou seja no profissional. Para já, no profissional, nunca ninguém está à espera que haja uma apresentação dessas. Nunca ninguém está à espera, a maioria das pessoas não estão à espera que alguém que esteja a candidatar a uma vaga que chegue lá e que, então, fale-me um pouco quem é você, presente, de quem é, e chegar lá e dizer: Olha, eu sou Susana, estou cá há 4 anos, então eu vi aqui esse negócio, mas de facto eu sou uma pessoa que adoro comunicar, eu gosto de levar às outras pessoas alegria ou conforto, o que seja, o que o teu produto, por exemplo, leva. Por isso eu quero investir neste produto. Eu aqui já estou a dizer quem é que é a Susana e o que é que a Susana gosta. Então eu aqui já estou a agregar mais do que, e de facto, o outro lado fica, ok, diferente, uma apresentação diferente, não é? E isso faz diferença. Eu posso vos garantir que nós nos apresentarmos dizendo o que é que nós gostamos ou não gostamos, agrega muito, principalmente para uma entrevista de trabalho, agrega muito, nós estamos num grupo social e estamos ali a comunicar, e também agrega muito se nós estivermos no serviço, ou seja, se nós quisermos fechar um serviço, também faz diferença. Só que temos que perceber quem é o nosso cliente que temos ali. Se dá para ter esse tipo de abordagem, se há de facto esta abertura ou não, ok? Mas é uma apresentação que faz toda a diferença. Fica marcado, fica logo marcado, ok, uau, nunca tinha ouvido assim, uma apresentação desta forma. Não é? E a primeira vez que eu ouvi uma apresentação destas, eu fiquei, na realidade, o que é que eu gosto? Eu gosto, eu gosto de tanta coisa, mas o que é que eu quero que a outra pessoa saiba, não é? O que é que pode ser importante aqui para me conectar? Se eu for a um jantar, fazer um networking, o que é importante? Qual é o meu propósito aqui que eu quero que aquelas pessoas saibam para eu conectar-me com aquelas pessoas? Então, essa é uma das chaves, digamos assim, que eu quero deixar para vocês. Quando se apresentarem, que vocês passem por este desafio, que vocês digam: Olha, eu sou a Natalina, eu sou a Natalina e eu gosto disto e disto. E aí depois é que pode vir o que é que eu faço, ou se eu sou mãe, ou se eu sou... Porquê? Logo, aquela primeira impressão vai ficar lá. Pá, olha, eu até sou tímida. Eu sou uma pessoa tímida, nem gosto muito de falar e tudo. E aquilo vai ficar registado. O facto de ser tímida não quer dizer que essa pessoa não goste de comunicar, não quer dizer que essa pessoa não fale. São coisas diferentes e as pessoas às vezes pensam: é tímida, não fala muito. Não! É tímida até conhecer a pessoa, até sentir-se à vontade. Então estes pequenos detalhes são muito importantes quando fazemos uma apresentação, ok? E aqui, lá está, falo, é a comunicação, a forma que nós vamos nos comunicar. Né? Então lembrem-se sempre que é a forma como nós vamos vestidos vai comunicar, a postura que nós temos vai comunicar, as nossas expressões faciais quando falam connosco comunicam, ok? Se alguém, quando às vezes alguém está a falar alguma coisa, eu tenho por hábito, muitas das vezes, quando alguém, principalmente se for alguém que me for mais próximo, muitas das vezes eu faço vir os olhos e sério, né? Para dentro de mim, sério, outra vez na conversa, e vir ali os olhos. Claro que eu não posso estar ao pé de uma cliente e ela, aquilo pode estar a ser a maior seca que ela possa me estar a transmitir e eu vou estar a falar com ela. Carmen, isso uma coisa, desculpa te cortar, mas só para não deixar avançar sem falar isso. Normalmente, nas nossas reuniões de networking, durante as feiras que a gente realiza, eu sempre pergunto como
como você aborda o seu cliente. Porque não adianta só dizer, por exemplo, eu vendo xícaras, olha, as xícaras são personalizadas. Não, só o fato de dizer assim, eu adoro inovação, adoro coisa diferente, e aí resolvi investir nesse negócio. Olha só, são xícaras personalizadas. A gente tira uma foto, dessa foto transforma em desenho e sublima, sei lá, faz na caneca. Então, primeiro, a postura com que tu está falando isso para o cliente já faz uma diferença. Quando tu começa a dar teus traços, porque eu adoro inovação, adoro coisa diferente, a cliente já pensa, se eu comprar isso é porque eu também sou diferente, porque eu também sou descolada. Né? A Natalina, que vende doces maravilhosos e que eu acho que tem cocaína dentro, que a gente fica viciado, também pode dizer assim, eu tenho uma paixão por gastronomia, eu aprendi com a minha avózinha todas as minhas receitas, e aí estou aqui fazendo esses mini churros no copo. Então, assim, é levar você para junto do produto ou do serviço. A Aline, por exemplo, quando se apresenta de fotógrafa, uma coisa que ela diz, eu sou especialista em retratos, né? Que é retrato, e assim, não, olha, vamos fazer uma sessão, eu vou te dando dicas, não precisa ficar preocupada, não fica nervosa, porque as pessoas pensam, eu não sou a Gisele Bündchen, eu não vou fazer sessão de fotos, coisa nenhuma. E a Aline consegue quebrar isso com a gente, essa barreira, essa crença limitadora. E ela diz, vem cá, vamos fazer uma, duas fotos aqui para ver como é que fica. Aí tu olha e diz, meu Deus, eu morri, nasci de novo. Mas ela vem com isso que ela identificou pontos, provavelmente, estou aqui chutando pelo que eu sinto, Aline, quando a gente conversa. Ela viu pontos que são bloqueios das pessoas e ela já traz um discurso anti-bloqueio, quebrando bloqueio. Não, não é. Meio que deixa aquilo, vão para frente. Fala aí, Aline, conta um pouquinho de como é que é. Aline, desligou a tua câmera. Acho que a Aline pensou que não estava aberto e saiu. Enfim, Carmen, continua depois quando a Aline voltar, ela... Aproveitar aqui para dizer aqui os retratos que, para quem ainda não fez, que quando faz os retratos, e eu sinto isso, ou seja, não sei se é isso que tu queres transmitir, Andréia, que é muito... A fotografia fala, mas o que se vive enquanto se está a tirar a fotografia é um momento... Por isso é que ficam fotografias muitas das vezes inexplicáveis, não é? Fotografias únicas, não é? Então é entender muito que, por exemplo, ela não vende retratos, né? Ela vende momentos, são momentos que são ali vividos, que jamais vão ser vividos, né? Olha, deixa a Aline explicar um pouquinho só. Peraí, fala, Aline, conseguiu voltar a conexão. Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Tá baixinho, mas conseguimos ouvir. Tá baixinho? Agora tá melhor? Melhorou. Tá melhor? Então, eu demorei para me comunicar de verdade. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a fotografar aqui, eu tentei fazer o que estava todo mundo fazendo, porque era o que eu via, mas não era eu. E aí, esse ano, e depois de muitas conversas, muitas coisas que eu vivi, eu realmente abracei a menina que eu sempre fui. Por isso que a minha fotografia, eu vou falar muito emocionada, mas é verdade. Por isso que realmente... Não, e assim, a pessoa, Andréia, a pessoa que você conheceu no ano passado não é mais aquela pessoa. Que bom isso, que bom! Não é mais, é isso. É isso que é muito legal a gente se permitir se comunicar. Sim. Você não pense que você vai olhar para mim, eu vou estar de blazer, toda com cabelo escovado e não sou eu. Entendeu? Você tem que realmente se conhecer e contar a sua história o tempo todo, é a sua vida, não é a vida do fulano, do ciclano, do beltrano, de quem está fazendo, não interessa o que a pessoa, o que o vizinho está fazendo. É a sua vida. Enquanto a Aline fala,
eu vou passar as fotos que a Aline fez de mim, que odeio ser fotografada. E lá está. Para nós, né, ninguém diz que não gosta de ser fotografada, né? Então, mas essas fotos foram feitas assim, eu estava embaixo de um telão com todas as luzes que vocês possam imaginar, Não me entendeu? lembrava dessa. Exatamente. Tá vendo ali, nessa foto dá para ver. Eu estava embaixo do telão. Eu não tinha controle nenhum da luz, entendeu? Isso foi um ponto assim que é uma loucura. Uma loucura. Isso para um fotógrafo fazer. Eu estou falando com tudo arrepiado. Porque assim, um fotógrafo se prontificar a fotografar numa feira onde você não tem controle algum da luz, é uma loucura. E eu adoro. E convenceu muita gente que achava que não devia ser fotografada a soltar, né? E se deixar fotografar. Mas isso porque eu acho que a forma de comunicar tem muito a ver. Mas a gente se comunica o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E isso começa logo a nós percebermos que a nossa comunicação começa desde o momento que nós acordamos. E se nós acordarmos já a resmungar, mais cabisbaixo, e não soubermos fazer uma ativação de estado, ou seja, uma mudança, conseguir ativar para fazer uma mudança de estado, vai fazer toda a diferença no nosso dia, né? Então, eu falo muito, por isso é que eu junto muito a comunicação com a rotina, eu junto muito isso para o meu trabalho, eu falo muito disso no meu trabalho, não tem como não falar, não tem como uma pessoa ter uma comunicação mais positiva e agradável, ser alguém que as outras pessoas queiram estar ao pé, se a pessoa já acorda a resmungar, se para a pessoa está tudo mal, se para a pessoa tudo que ela vê à volta está mal, tudo está contra ela, e tudo cai, e porque perdeu o autocarro, e porque o telemóvel tem um partiu. Desculpa, muitas vezes a gente não precisa falar. Vou pensar. Mas lá está. Só pela cara que não está bem. Está tudo aqui. Susana, queres intervir? Fala. Tá bem. Então, realmente, a comunicação, ela vai em todos os sentidos, principalmente, tipo, a fotografia é realmente uma forma de comunicação. Eu sou até mais desenvolta falando, mas quando chega na hora de fotografia, eu sou travada, completamente dura. Se eu tirar uma selfie, sai muito mais bonita do que se alguém tirar uma foto minha. Parece que eu não sei onde colocar a mão, parece que eu não sei onde colocar a perna, o rosto fica torto. E assim, eu vejo que eu não consigo me expressar bem em fotografias. E é uma maneira de comunicação que é importante, principalmente para os empreendedores, porque é onde você coloca ali a sua história, a sua, as suas expressões de como está sendo o seu trabalho, se está sendo de uma forma positiva, de estar sendo e que é isso que a gente quer entregar para o cliente, uma forma positiva, porque a gente trabalha com pessoas e as pessoas elas se conectam através Outras realmente pessoas. outras pessoas, e através desse, dessa forma de comunicação que a gente termina se conectando com a história, com a maneira de ser da pessoa. E eu tenho, como a Andrea falou, que não gosta de ser fotografada, eu também tenho esse problema. Quem olhar um dia meu Instagram vai falar, jamais, ela não tem esse problema, porque a maioria das fotos são tiradas por mim mesma, e ali eu sei o ângulo que eu fico bem, mas eu só sei fazer isso eu mesmo fazendo. Quando é outra pessoa, eu travo. Isso, só um pouquinho, Carmen, porque uma das coisas que a Suzana trouxe agora me relembrou, me
remeteu ao começo da conversa da Carmen. Quando a gente se preocupa mais com a imagem do que com o conteúdo, porque as duas coisas eu acho que tem que andar muito juntas. Porque, assim, eu vejo gente que vai que parece uma boneca montada para falar sobre o seu produto. E que tu olha assim, eu não sei se elas pensam que o nosso desejo é ser uma boneca que nem elas, então vai me ganhar por isso, ou eu já me explano pensando, nossa, parece tão fútil isso, que é um cabelo todo armadinho, feito na hora, não sei o quê. Também não vai de qualquer jeito. Eu, por exemplo, cheguei agora da Margem Sul, não consegui, olhei meu cabelo, tentei melhorar, porque eu andava na rua muito cansada. Fui lá e coloquei pelo menos um colarzinho, né? Tipo, pelo menos dar alguma coisa. Não é ir toda desleixada, mas também cuidar muito com isso. Que a imagem, porque pessoa comunica com pessoa, como disse a Aline, concordou a Suzana ali. A gente quer se ver na outra pessoa, quer se ver naquele produto, quer se ver naquele serviço. Eu não quero comprar alguma coisa de alguém que não se pareça com coisas que eu acredito. E quando eu vejo essas Barbies montadas, eu fico desesperada. Mais do que isso, nós vamos nos conectar, e se há uma conexão, quer dizer, se eu estou a atrair um cliente que é resmungão, quer dizer que eu sou uma pessoa resmungona. Se eu estou a atrair um cliente que não está satisfeito com a vida dele, alguma coisa tem a ver com a minha vida, porque nós nos conectamos com aquilo que nós temos. É uma conexão. Então, para haver uma conexão, tem a ver com aquilo diz o outro vai conectar-se connosco. Então, se o outro está-se a conectar connosco, vai querer falar muito sobre quem nós somos na realidade, qual é a nossa identidade, o que é que naquele momento nós estamos a transmitir aos outros. Porque isso é o que vai atrair. Né? Não, é inevitável uma pessoa ser zen, ser super positiva, tudo maravilhoso, o mundo está a cair e a pessoa está feliz na mesma, está contente, atrair alguém que seja negativa, esteja toda a hora a reclamar que a vida está maravilhosa, ganha bem, mas que está, para ela está o fim do mundo porque a unha cresceu um bocadinho e já se vê que o gel já está, tudo e mais alguma coisa. Então é entender o que é que nós estamos a atrair. E se de facto, olha, eu atraio tudo aquilo que eu irradio, exatamente. E se de facto eu não estou a gostar daquilo que eu estou a transmitir, então nós temos que pensar, ok, se eu não quero isto, então eu tenho que mudar, porque tudo começa aqui. Se eu não tenho raiva e eu agora vou demonstrar que estou cheia de raiva, vocês vão sentir, a cara mudou, o tom de voz mudou. O meu cérebro, a minha mente recebeu que a adrenalina. Então o que é que essa adrenalina vai fazer? O que é que essa adrenalina vai fazer? Vai disputar o quê? O bom ou o mau? Porque o meu cérebro percebeu essa informação. Então é aí que nós temos que perceber, é de que facto se eu estou a atrair um público de facto que eu não quero, então eu tenho que perceber o que é que eu estou a comunicar com esse meu público. Seja porque eu estou a fazer vídeos, seja porque é os posts que eu estou a fazer, porque as cores comunicam. Cada cor quer dizer algo. As letras vão comunicar a forma como as letras estão. Foram coisas que eu também tive que ir aprender, que era algo, para mim, eu queria trabalhar com comportamento, mas eu tive que ir aprender um monte de outras coisas para agregar dentro do meu trabalho. Porque não é só eu ir falar, não é só o meu conteúdo, tudo fala. Né? Tudo fala como eu estou vestida, a cor da minha paleta, fala quais são as letras que eu tenho ali. Tudo vai falar. Então, de facto, o que é que eu quero transmitir? E não fugindo daquilo que eu estava a dizer, se eu de facto estou a atrair um público que eu não gosto, eu tenho que olhar e ver de facto o que é que de facto eu estou a transmitir. Será que eu de facto estou a resmungar muito? E se de facto eu sou essa pessoa que está a resmungar muito, e posso dizer, eu, Carmen, falo com propriedade, que eu era uma pessoa super negativa, super reclamona, não conseguia entender como é que eu tinha um grupo de amigos, uma liderança de amigos, tudo aquilo que eu queria fazer, eu tinha um grupo, mas era uma líder que eu olho e penso assim, que nojo de pessoa. Que eu só, dentro da empresa que eu trabalhava, uma grande empresa multinacional que eu trabalhava, eu atraía todos os meus colegas para o lado negativo. É para fazer greve, isto é tudo uma porcaria, e assim, assado, ok, somos 30, 20 faziam greve, porque a Carmen estava à frente, a liderar. Mas se a Carmen tivesse outro mindset naquela altura, estavam 20 a produzir muito mais, 20 a fazer muito mais, a ser a melhor equipa, a receber prémios e tudo mais. A diferença, ok? Então o que é que eu estou a comunicar?
que de facto eu estou a comunicar. E eu percebi que a minha comunicação tinha que mudar. Eu era uma pessoa que numa frase eu dizia à vontade 3 ou 4 palavrões. Isto há 3 ou 4 anos atrás. Eu era uma pessoa que falava calão. Não sei, vocês brasileiros, como é que é calão? Se é calão, é? Não percebo. Dizia muito palavrão. Para Não, nós calão brasileiros. é palavra... Calão é como se diz no Brasil, Nós dizemos baixo calão. baixo calão. Ok. Mas não é palavrão. Calão que eu estou a dizer não é palavrão. É, por exemplo, dizer o bué. Sim, baixo calão é que são os piores. Pronto. Não, Ou seja, o vocabulário era um vocabulário muito raso. Eu falava dessa forma. Não é que eu não lesse livros, não é que... Não! Era a minha forma de comunicar, era aquela. Estava bom e maravilhoso. Só que eu entendi que a forma como eu estava a comunicar, a forma como eu estava-me a comportar, não estava a levar para onde eu queria ir. E não estava a atrair as pessoas que eu queria de facto atrair. Então, a partir do momento que eu, exatamente, a partir do momento que eu mudei a minha linguagem, a minha rotina matinal passou a ser outra, né? Eu passei a fazer coisas de manhã que eu não fazia, eu passei de facto de manhã a ter um cuidado com o que é que eu ia ler, com o que é que eu ia ouvir, comecei-me a policiar nesse sentido e automaticamente a minha linguagem mudou. Porquê? Porque de manhã a minha leitura era uma leitura mais focada para edificar o meu eu. Então, isso fez-me logo toda a diferença. Ou seja, há 2 anos que eu faço isso, eu noto uma diferença no meu vocabulário, eu noto a diferença da forma como eu penso. Né? Eu de manhã, quando eu acordo feliz e contente. Uau, obrigada! Mais um dia, bora, siga. É às 5h20, 5h30, bora, siga. Eu de manhã, há momentos que eu sei que esta semana para mim tem sido, desde a outra até esta, tem sido semana puxada e estou cansada, mas eu penso, este cansaço não vai conseguir, levante, eu, bora, e está tudo a dormir, 5 e pouco que vou, já cheguei de abrir a janela, está tudo escuro, se for a ver os meus stories, está tudo escuro, está tudo a dormir, é a hora que eu acordo e se for preciso é o bom dia, que faz um eco, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e é tão bom de se ouvir no sentido, é uma loucura, mas é uma loucura que para mim edifica o meu eu. Eu sei que quando eu sair de casa já vou feliz. E acontecem às vezes várias coisas que se fosse outra carne eu ia ter vontade de gritar, vontade de discutir. E eu só digo, olha, peço imensa desculpa, está tudo certo, está tudo bem. Mesmo sabendo que a outra pessoa está a agir mal comigo. Às vezes as pessoas vão humilharem quando estão a falar comigo e eu, está tudo bem, ok, obrigado. E outras pessoas, mas a pessoa falou tão mal para ti, tu não... eu estou em paz, eu estou bem para casa, não é sobre mim, é sobre a outra pessoa. Está tudo bem, se a pessoa ficou feliz porque gritou, se a pessoa ficou... Tudo bem. Mas já quem é que eu quero ser? O que é que eu quero transmitir? E mais do que isso, quantas e quantas vezes eu estava com os meus filhos? Então, o que é que eu quero passar para eles? Esta Carmen, que discute com todas as pessoas porque a outra pessoa está chateada porque, sei lá, porque a caixa abriu e eu é que estava à frente. Não, minha senhora, já não dá. Até posso estar cheio de pressa, dá vontade às vezes de dizer alguma coisa. Dá, não vou dizer que não dá. Mas o facto de eu de manhã acordar de uma forma completamente diferente, só o meu dia a dia já é logo outro, faz logo toda a diferença. Então é dizer para vocês, se há alguém que de facto acorda e pensa assim, não sei o que é que vou fazer, e eu queria tanto estar a trabalhar nas redes sociais, comecem pela vossa rotina matinal, é o que eu tenho-vos a dizer, comecem pela vossa rotina matinal. Eu não sei se aqui todas acreditam em Deus ou não, mas peço permissão, se alguém não acredita, peço permissão para dizer, para mim foi uma das conexões que eu tive. Eu já acreditava, só não tinha um relacionamento conforme eu tenho hoje. E esse relacionamento fez mudar o meu mindset, fez mudar a forma de como é que eu me vou comportar. Não é sobre os outros. A partir do momento que eu começar a dizer palavrão, eu comecei a estar com pessoas que não diziam nenhum palavrão. Eu ficava incomodada quando diziam um porra. Então aquilo fez-me pensar, é sobre mim, sou eu. Eu é que sou aquela pessoa. Não quero isso. Então, dizer-vos que, de facto, o que mudou eu a ler, eu sempre falei com Deus desde pequena, é meu. Quem ainda não teve a oportunidade de ler o meu livro, que eu tenho em coautoria 30 dias para mudar a sua vida, eu falo sobre valores e princípios, eu falo um pouco da minha história, tudo aquilo que eu passei na minha infância. Se eu não tivesse Deus na minha vida e se eu não falasse com Deus, eu se calhar
não seria quem eu sou hoje. Então, para mim, foi muito. Eu sempre tive Deus, mas nunca tive o entendimento da palavra. Li a Bíblia com os meus filhos, era tipo um, como é que se costuma dizer? É um à sorte. Hoje é aqui, vamos ler isto, nunca nada seguido. A partir do momento que eu comecei a ler seguido, a ler os livros da Bíblia, a ler, de facto, a entender o que é que lá estava, a minha forma de comportar mudou completamente. O meu vocabulário mudou completamente. Então, para mim, teve muito a ver de, ok, se eu não quero ser este reflexo para a sociedade, porque eu estou a pensar nas próximas gerações, então eu tenho que ser a melhor pessoa possível. Eu não vou ser perfeita, obviamente, mas se eu puder ser melhor do que fui ontem, se eu ontem me comportei daquela forma e eu não gostei, e eu não quero que a próxima geração se comporte como esta Carmen que agiu ontem, então eu tenho que mudar o meu comportamento. Porque eu não posso vir exigir que aquela criança ou que aquele jovem venha se comportar na fase adulta dentro daquilo que eu idealizo se eu não o faço. Eu tenho que mudar aquilo que está aqui à minha volta. Não é pensar eu vou mudar mim, mas eu tenho que mudar as pessoas que estão à minha volta dentro daquilo que eu acredito. O comportamento que eu quero ver daqui a não sei quantos anos. Então tem que começar por mim. E quando eu percebi isso, fez uma grande diferença. E para mim, é maravilhoso para mim hoje. Há quem veja como crítico quando dizem, parece uma pastora quando falas. Agora só falas de Deus. Pois é, quando eu antes ia para a borda, quando eu bebia, quando eu dizia nomes mal criados, ninguém dizia que eu era horrível. Era boa, era fixe. Eu quero isto para a próxima geração. Não quero. Não estou a dizer que é bem ou que é errado. Estou a dizer é que o tempo que eu fiz e enquanto eu fiz, bom, eu vivenciei aquilo, eu consigo perceber que aquilo que eu vivenciei não trouxe nenhum acréscimo. É que se eu continuasse com o mesmo comportamento que eu estava a ter, as pessoas que estavam ao meu redor, começando com os meus filhos, amigos dos meus filhos, amigos que eu tivesse, eram todos com o comportamento que eu tinha. Então, se eu não quero isso para as próximas gerações, se eu trabalho nesse sentido, se eu trabalho a pensar nas próximas gerações, então eu tenho que pensar primeiro quem sou eu? O que é que eu estou a transmitir? O que é que eu estou a comunicar com aquelas pessoas que me são próximas? O que é que eu quero comunicar com quem eu trabalho? A quem vai a minha mensagem? Faz sentido eu falar desta forma? Não faz? Né? Faz bastante desculpa. Faz bastante sentido, até porque quando a Aline disse para a Andrea, aquela Aline de um ano atrás não é mais a mesma. Então, assim, nós estamos em constante transformação. Mudança é uma das únicas Mudança. certezas da vida. Exatamente. E como você disse, Carmen, o mindset, ele trouxe para você uma outra visão da vida que você queria viver, que você quer viver. Porque às vezes a gente acha, mas a minha personalidade é essa. Lá no Brasil a gente costuma falar que Gabriela. a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E não é isso, a gente está em evolução, a gente está em transformação. Hoje eu leio um livro que faz sentido para mim, talvez amanhã já não faça mais. Então, assim, é isso que faz de nós pessoas diferentes, que faz de nós pessoas autênticas. Por exemplo, a Aline, quando ela começou a se vestir do jeito que ela gosta, a personalidade dela veio ali e ela ficou feliz. Dá para ver pelo sorriso dela lindo aí agora. Então, assim, a gente precisa trazer a essência da gente, sim, mas a gente pode sim se transformar, a gente pode mudar sim de opinião, sem se preocupar com a opinião dos outros, desde que a gente não faça mal para ninguém, pois eu não posso atrapalhar a vida do meu colega. Se meu colega tentar atrapalhar a minha vida, eu vou buscar outro colega. Aquele colega não serve para estar comigo, porque eu não quero prejudicar a vida dele, mas eu também não quero que ele prejudique a minha. Então, eu digo que essa mutação, quando a gente tem, nós somos a lagarta e que quer se tornar uma linda borboleta. Nesses meus 48 anos de vida, de 8 anos para cá, eu me tornei borboleta. Então, hoje eu sou quem eu gostaria de ser, hoje eu sou
a pessoa que eu sempre, que estava lá dentro escondida, porque eu Você vivi também abraçou a menina. exatamente, a gente abraça aquela menina. Identidade, isso tem muito a ver com a identidade. O facto de, se nós não soubermos na realidade quem nós somos, de facto, nós não nos vamos comunicar como nós queremos nos comunicar. Isso vai fazer diferença. Portanto, a base vem daí, ou seja, quem é que na realidade eu sou? Sim. E, de facto, o que é importante os outros saberem a meu respeito, seja a nível de trabalho, seja a nível pessoal, seja a nível social. Tem que haver, é impensável eu não fazer esta dosagem. E se eu não a fizer, eu já estou a agir mal. Porque vai acontecer o quê? Eu vou me comunicar de forma errada no grupo errado. Se eu fizer, se eu transmitir para aquele grupo social algo relacionado com o profissional, a comunicação vai ser errada. A pessoa se calhar vai me ver, esta aqui é armada esperta, quer dizer que é coach, é isto, é aquilo. Né? Da mesma forma que se eu for para a área profissional e se eu for mais relaxada a fazer uma apresentação ou falar de mim, a outra pessoa vai pensar, mas acho que viemos para aqui falar sobre isto, se que gosta de ver filmes assim, assado cozido, o que é que isso interessa? Né? Então tem que haver esta dosagem, nós de facto temos que perceber, por isso é que é muito importante nós olharmos e perceber de que forma é que eu estou-me a comunicar e o que é que eu posso fazer para a minha comunicação mudar. E uma das coisas, tal e qual como eu disse, é o acordar. É o que é que eu faço na minha manhã. E eu aprendi muito isso. É o que é que eu faço de manhã, a minha leitura matinal, o eu escrever os meus motivos de gratidão. Eu escrevo todos os dias 50 motivos porque é que eu sou grata. E as minhas mentoradas, as primeiras que entraram para o Desafio 21 que eu tenho, 21 dias comigo, e quando elas entraram, elas começam com 7 motivos de gratidão. Se vocês soubessem a dificuldade que o ser humano tem em saber o que é que tem para agradecer, 7. É desafiante, 7, para quem nunca fez. Eu faço 50 e o objetivo é chegar aos 21 dias já a fazer os 50 motivos de gratidão. O objetivo é falar 25 características que nós temos. Falar de nós, quem eu sou. Fala um pouquinho, Carmen, como é que funciona esse teu projeto 21? 21 dias é um desafio de 21 dias que é só para mulheres e que é ou seja, recebem podcasts, né? Recebem os áudiozinhos e todos os dias, durante 21 dias, têm desafios. Esse é um desafio para criar uma rotina, por exemplo, alguém que tenha uma dificuldade em o que é que vai fazer a nível matinal ou que tenha dificuldade com a gestão do tempo, ou alguém que se calhar tem uma autoestima mais em baixo. Isto, ou seja, este desafio 21 é num todo, tanto que chama-se, o desafio 21 chama-se o melhor que há em ti. Nós vamos tirar o melhor que temos dentro de nós. E as 4 turmas que eu já dei, todas elas eu cresci com elas, né? É impensável não crescer. Ok, obrigada eu, Silvia. Não, a gente já vai encaminhando para o final, até por isso que eu pedi agora para a Carmen falar de como é que funciona esse projeto dela, como é que a gente pode participar disso. Pode participar. Eu não queria interromper, então Não, eu não, só mandei mensagenzinha. tá bem. Tenho que ir. Beijinho, Silvia, até Obrigada, mais. A gente gente. já sabia que estava... Mas vai ser uma próxima, Silvia. Obrigada, gratidão. Aqui para dizer, olha, todos os serviços que eu tenho, pode ser ou mesmo através da mensagem para mim, eu encaminho para as listas de espera. O Desafio 21 está em lista de espera, porque vai haver agora o evento dia 15 do meu segundo livro, de coautoria. Então, neste momento, estou focada nesse evento que vai haver, onde vamos falar sobre a transformação de gerações que começa em ti, é perceber porque é que a transformação começa em nós, né? De geração. Ou seja, tenho o Desafio 21, o melhor que há em ti, tenho o treinamento Tranquilidade Materna, é focado para mães, só para mães, para falar sobre desafios que as mães têm e que acreditam que não superam. E depois tenho a mentoria, que não é para mães, é exclusivo para mulheres. O meu foco é mulheres que queiram um acompanhamento para chegar a um objetivo, que muitas das vezes pode ser ou profissional ou pode ser mais pessoal, dá para os dois lados, e que vamos trabalhar ali nesse sentido, ok? São 3 meses onde nos encontramos de 15 em 15 dias. E depois há a comunidade também,
onde de 15 em 15 dias há os encontros comigo e tem outros mentores também que participam, em que há aulas diversas, de diversos temas, ok? Perfeito. Quando eu mandar agora o link dessa gravação, que esse vídeo fica sempre gravado, eu posso mandar o teu número de WhatsApp junto, Carmen, para as meninas? Com certeza. Para quem quiser, ou um link, depois a gente combina um link, alguma coisa que mostre esse teu trabalho, que eu acho super, super importante. Ok. Aliás, esse evento do dia é 21, né? Não, o evento é dia... O desafio é desafio 21, melhor que a Não, IT. o evento que tu estás focada agora para realizar... É 15 de outubro. Em setembro. 15 de outubro. O dia 15 de outubro, que é onde o tema do evento é a transformação de gerações começa em ti. Boa, isso é muito bom. Já são 20 horas e 5 minutos. Eu vou te fazer só mais uma perguntinha, que eu acho que isso está meio na cabeça de todo mundo aqui, pelo menos eu vi pelas perguntas também, acho que a Carmen também percebeu isso. Ok, que eu transforme a minha comunicação, ou que eu acho que ela já está suficiente e não preciso transformar? Duvido, porque a gente sempre tem pontos a melhorar. Mas, assim, uma coisa que me preocupa muito na comunicação é compreender se o outro percebeu o que eu disse, ou seja, o feedback do que foi falado. Eu tenho uma dificuldade imensa com isso, porque às vezes, como eu falo muito rápido, sou muito empolgada, eu acho que todo mundo entendeu tudo que eu falei rápido e tenho tentado me pausar mais e, assim, me falta uma técnica para compreender se o que eu falei foi mesmo percebido. A Flor também está dizendo que a dificuldade dela é nisso, é entender se as pessoas compreenderam o que eu falei. Eu, muitas das vezes, o que eu aprendi na minha caminhada é através de não só de treinamentos que eu fiz, mas também com convivências que eu tive com outras pessoas, o que eu entendi muito foi, mais do que quando eu estou a falar, é eu repetir aquilo que eu estou a dizer de outra forma para que a outra pessoa consiga me dizer se de facto ela entendeu. Esta é a minha estratégia. Como assim, Carmen? Eu vou fazer a pergunta, como por exemplo, se eu estiver a falar aqui como um tema de falar o que é que eu falo, o que é que eu... No sentido, vou dar aqui um exemplo. Olha, para a minha comunicação passar a ser positiva, mais atrativa e tudo mais, eu faço isto durante a manhã. Isto. Por exemplo, e falei de Deus. E a outra pessoa se calhar vai dizer, ela está a dizer que então só quem acredita em Deus, vai ficar só numa parte. Só quem acredita em Deus é que vai conseguir ter uma comunicação positiva. Logo a seguir, porque é meu e fui aprendendo que muitas das vezes isso acontecia por eu também ser assim, né? Muito influente e falar muito rápido, então fazer a pergunta de outra forma, que é, qual é a tua rotina matinal? Tens uma rotina matinal? Conseguiste perceber qual é que era a rotina matinal que eu faço? Então eu jogo para a outra pessoa aquilo que eu estou a dizer, para eu entender se a pessoa está a compreender ou não. Ou faço a pergunta dentro do tema que eu estou a falar, para eu entender de facto se a pessoa recebeu a informação que eu queria que ela recebesse, ou se ela recebeu uma informação completamente distorcida, né? Porque numa frase a gente grava aquilo que a gente quer. Né? Posso gravar só Deus. Eu tenho em Deus, Deus não, então eu nunca vou ter uma rotina que me leve para esse lado. Ou então ao contrário, não, é Deus. É só acreditar em Deus, mas não havia todo o resto, que é, eu faço porque é que eu sou grata, né? Eu faço as características de quem é que eu sou, eu leio a palavra, né? Ou seja, já são 3 coisas. A quarta é que eu faço uma ativação, que eu vou na corda, eu acordo realmente com um sorriso que parece uma palhaça, a rir imenso. Então, eu vou buscar à outra pessoa aquilo que eu estou a transmitir. Isto, por exemplo, aqui buscando o exemplo da manhã. Carmen, então e quando tu estás em atendimento, como é que tu fazes para a outra pessoa, para tu conseguires compreender ou não? Faço exatamente o mesmo. Eu faço a pergunta de outra forma. Eu faço a mesma pergunta de outra forma para a pessoa me dar a resposta da pergunta que eu estou a fazer. E isso vai me levar a entender se a pessoa compreendeu ou não aquilo que eu estou a dizer, em vez de eu entrar num conflito. Não, não foi isso que eu disse. Eu não quis dizer isso. E vai entrar num conflito. Em serviços, é um conflito horrível. Faz com que eu perca o cliente.
Com alguém que eu tenha acabado de conhecer, eu vou entrar em choque e aquela pessoa pode não querer socializar comigo mais porque vai achar que eu sou altiva ou porque eu sou arrogante, não é? Então é muito de... É treino, eu vou-vos dizer, é treino. Eu era uma pessoa que não conseguia respirar quando falava, eu não deixava ninguém falar. É treino. E na vida tudo é treinável. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Tudo. E é impressionante que, assim, eu, por exemplo, eu tenho o maior cuidado quando dou aula, eu sou formadora, de explicar 2 vezes de forma diferente e perguntar mesmo com feedback. Então, o que vocês entenderam? Compreenderam? Conseguiram fazer? Ah, consegui. Então, qual foi o resultado que deu? Eu não digo o resultado do cálculo, eu pergunto o que deu. Aí eles, pois é, não cheguei lá ainda. Então, eu vejo que não chegaram e vou e explico de uma terceira forma diferente, porque uns percebem de um jeito, outros percebem de outro. Agora, o impressionante é que, quando fecha a porta da sala de aula, seja presencial ou virtual, né, parece que a André esquece dessas regras. Quando vai falar com a família, com os amigos, e às vezes acontecem grandes desencontros de informação, exatamente porque faltou a checagem. Será que foi mesmo? Será que eu consegui mesmo chegar lá naquele ponto, né? Será que quando eu falei disso que aconteceu, as pessoas perceberam? Infelizmente. É muito importante, eu falo muito no P0, quando nós estamos a comunicar, é o olhar no olho, é só eu e a pessoa. Essa conexão, e que para certas pessoas é um desafio muito grande, falar a olhar no olho da outra pessoa, tudo aquilo que eu tenho para dizer, nem que seja para dizer, podes tirar a louça da máquina, por favor? Não é? Parar aquilo. Não, a gente está a fazer, olha, tira a roupa da máquina, olha, para tirar a louça. Faz toda a diferença, porque o tom de voz vai ser diferente. Nós não estamos a olhar para a pessoa vai interpretar de outra forma. Nós não sabemos como é que a outra pessoa está, mesmo que seja alguém que viva connosco. O nosso dia pode ter sido muito acelerado, mas o dia da outra pessoa pode ter encontrado, sei lá, 3 ou 4 pessoas, quase que bateu com o carro, ou isto ou aquilo, e não disse nada, não é? Se o perfil comportamental for uma pessoa que não vai falar, só quando ela sentir a necessidade vai falar, mas está ali já a arrebentar e vai nos ouvir a dizer vai apanhar a roupa no chão, e não sei o quê. Já vai levar aquilo como está sempre a mandar. E se nós formos, se calhar dizer com o mesmo tom, mas olhar nos olhos da outra pessoa, vai fazer toda a diferença. Então, sem dúvida que em casa é que nós conseguimos perceber quem nós somos, porque é, como eu costumo dizer, sem câmaras, não interessa eu ser uma Carma que me comunico maravilhosamente bem na rua, que toda a gente me adora na rua, que toda a gente quer socializar comigo na rua, quando eu em casa está cada um no seu canto, ninguém quer socializar e tudo mais, não é? Então, isso também reflete muito na comunicação que nós temos com os nossos. Então, que olhemos para nós e que vejamos se a outra pessoa, mas a outra pessoa não faz isto, então que sejamos nós a mudança que a gente quer da outra pessoa, comece em nós. E se é desafiante nós irmos para a outra pessoa pedir, olhar nos olhos, tenho-vos a dizer que é orgulho, ok? Isso é orgulho. E o orgulho dá cabo, tá? Dá cabo, destrói muito, principalmente relacionamentos conjugais, dá muito cabo, e para quem tem filhos, o relacionamento conjugal, quando não tem uma boa comunicação, quando não há o V0, o olhar no olho, as crianças que estão à volta estão a observar tudo, a forma como vocês comunicam. Portanto, pensem nisso, reflitam nisso, o quão a comunicação fala o tempo todo, e principalmente para quem tem família, tem filhos, tem netos, estão sempre à volta, eles estão a observar. O comportamento vai se replicar, vão fazer exatamente o mesmo. Então, tentem-se, não é tentem, porque eu costumo dizer que quem tenta é o adversário, mas sim, olhem no sentido de eu não faço, eu quero aquela mudança, então como é que eu posso fazer com que a outra pessoa mude? O que é que eu preciso de fazer para que a outra pessoa mude? O que é que eu tenho que melhorar para a outra pessoa também melhorar? E eu vou-vos dizer, quando nós mudamos de comportamento, as pessoas que estão à nossa volta, elas não mudam de imediato, leva tempo. Mas mudam. Eles mudam. E vão querer saber onde é que vocês foram aprender, porquê é que vocês estão a fazer isso. Eu falo por experiência própria, eu falo com isso com propriedade, por vivenciar. É tal e qual como eu disse no início.
Eu sempre fui uma pessoa que falava muitos palavrões, eu era uma pessoa que falava muito calão, e ter mudado isto de há 2 anos para cá, tive uma mudança não só a nível familiar, mas também os meus amigos. Eu tenho amigos meus que começaram a procurar, querer saber o que é que eu faço, porque querem de facto ter a transformação que eu tive, ok? Então vejam isso como, então se eu quero que o meu marido não fale daquela forma, ou que eu quero que ele tire a toalha de cima da cama ou do chão, o que é que eu tenho que fazer de facto? De que forma é que eu tenho que fazer para que ele entenda que aquilo me incomoda? E para que ele entenda que ele não fazendo aquilo, eu vou ficar feliz. Uma pequena coisa, né? Só dizer isso vai me deixar feliz, ok? Não alargando aqui mais, porque eu começo a falar de comunicação. A comunicação dá muita coisa, Nós já vamos agendar outra dessas, outra quarta empreendedora sobre comunicação, porque tem muito assunto mesmo, né? É muito bom. Se alguém tem alguma pergunta, para a gente poder assim, encaminhar para o final. Flor, fala alguma coisa aí sobre a tua questão do feedback também. Como é que é isso no teu dia a dia? Olá, boa noite a todas. Boa noite, Flor. Boa noite. Eu entrei agora porque eu estava a trabalhar e lembrei que eu tinha me inscrevido no curso e pronto. Ele ficou gravado e depois eu vou mandar o link para todo mundo que se inscreveu. Então, boa, muito obrigada. Assistir inteiro. A minha dificuldade é essa mesmo. Quando eu falo, por exemplo, eu trabalho com pessoas, né? No meu trabalho. Eu sou... Como é que eu posso explicar? Eu sou a dona do negócio, certo? Sim. E as pessoas, os subordinados, eles têm que ouvir o que eu falo. Assim, e eu falo bem. Eu penso que eu falo bem, né? Eu sei que falo bem. Eu acredito que eu falo bem. Mas, assim, muitas vezes, até meu próprio esposo, ele... Mas não acontece só com os empregados, acontece com meu esposo também. Que eu, às vezes, falo algo... Você entendeu? Não, sim, entendi. Ou com outra, e depois faz outra coisa, não perceberam o que eu disse. Então, assim, eu falei, gente, eu acho que o problema sou eu, porque se meu marido, que está do meu lado, não está entendendo o que eu estou falando, imagina a senhora que me ajuda aqui em casa, outra pessoa que me ajuda, eu trabalho com feiras, né? Na feira, tem coisa que parece que o povo não está entendendo o que eu estou falando. Eu falo, oh, Senhor Jesus, né, me ajuda, como é que eu faço? Mas é isso, talvez eu tenha que tentar falar de outras formas o que eu quero dizer. Porque até eu não falo rápido quando eu falo normal. Bom, eu acho, tá? Eu acho que eu falo normal. Eu acho, talvez eu falo rápido. Eu falo espanhol, mas eu me comunico em português. Então, não sei se também é por causa disso, mas eu acho que não, porque eu já tenho contato com a língua há 8 anos, eu sou casada com brasileiro, então eu acho que não é isso. Não sei. Olha, Eu acho... o que podes ver pensa assim, as informações que eu passo, quando eu me comunico, tem a ver com coisas que eu quero que aquela pessoa faça, seja marido, seja no trabalho. Tchau, Denise. Se for nesse sentido, obrigada. Se for nesse sentido, é perceber que se calhar tem a ver com a forma como tu estás a dizer e que pode ser autoritária e que tu não dás conta, ok? Pode ter a ver com isso. Se for, imagina, algo que tu queiras que a pessoa faça, tanto o marido como no trabalho, faz essa pequena análise, se é nesse sentido. Se não é, e que às vezes podes ver que são pequenas coisas, então eu sugiro-te que se tu já sabes que cada vez quando falas com essas pessoas que não entendem a informação que tu queres que elas recebam, faz a pergunta para entender se elas perceberam de facto aquilo que tu queres que elas entendam, ok? Vamos supor, tu pediste ao teu marido para passar na loja XPTO para trazer um artigo XPTO para levar para a feira, mas ele entendeu que só tem que passar naquela loja quando for o dia da feira. Faz-te conta, ok? Então, claro. Fazer a pergunta depois. Quando é que tens mesmo que ir à loja XPTO?
Pois. Eu faço isso porque como para confirmar eu faço isso. Sim, eu aplico essa técnica, vamos dizer assim, de confirmar se entendeu. Mas muitas das vezes eu pergunto e não é tão, pronto, com ele não é tanto assim, mas é com as outras pessoas, mas com ele também acontece. E eu confirmo e as pessoas confirmam, não, sim, tudo bem, tá tudo bem, eu faço, vamos fazer assim e tal. Flor, atenção, dizer está tudo bem, elas não estão-te a dar a tua informação. Tu precisas receber da outra pessoa exatamente aquilo que tu disseste. Porque Ok, tu dizer assim, Flor, eu quero que tu me tragas um vestido. ok, Sim, sim, tudo bem. E eu vou virar para ti, mas Flor, o que é que eu quero mesmo que tu me tragas? Não, sim, sim, eu entendi, eu entendi. Olha, ouve aquilo que eu estou a dizer. O que é que eu quero que tu tragas? E a pessoa vai dizer, e tu vais-me dizer, um vestido azul, roxo, o que seja. Percebes? A informação tem que sair da boca da outra pessoa. ok. Nem que tu faça isso de um jeito mais discreto, ou alguma coisa do tipo assim, olha, Carmen, por favor, me traz um vestido. E a Carmen, tá, ok, entendeste? Sim. Tá, mas como é que tu vai escolher o vestido? Me diz, né? Do tipo, já acrescenta alguma coisa, e se ela disser, como é que é mesmo? Porque dela, se não entendeu, ela vai não consegue te explicar como é que ela vai escolher, ela vai ter que dizer, tá, mas o que tu quer mesmo? É longo ou curto? Ou nem entendeu para saber se é longo ou curto. Ela vai admitir. Desculpa, me diz de novo. Vai ter alguma coisa desse gênero. E uma coisa que eu aprendi com um manager, um superior que eu tinha, que era assim, ele era do interior do Rio Grande do Sul, então ele falava com aquele sotaque assim, e ele dizia: olha, não existe uma tarefa bem feita de uma ordem mal recebida. Ele era meu gerente, eu era supervisora, e assim, a gente trabalhou por muitos anos, depois ele foi diretor, eu fui gerente dele, e ele dizia isso sempre para os liderados dele que tinham equipes abaixo. Não Olha, existe tarefa bem feita de ordem mal dada. Então, ele foi nos ensinando a fazer esses feedbacks no trabalho, quando a gente falava. E uma outra coisa que é importante, Flor, não sei se a Carmen concorda, mas quando eu sou muito centralizadora, eu digo isso porque sou, e é uma sofrência para mim, é um sofrimento, de passar coisas para os outros. Porque, como eu sou centralizadora, eu acho que tudo se resolve assim, ó, e nem todo mundo tem o meu ritmo de rapidez, e eu já dou para ele fazer, tipo, faz, então nem quero mais olhar para isso, já que eu tenho que delegar. É uma dor delegar. E quando a gente faz essa delegação, se a tarefa para nós parece muito simples, para o outro tem que ter etapas. E é bom que a gente vá conferindo, checando a cada etapa. Do tipo assim, olha, por favor, temos que fazer um novo recheio para as empadas que a gente vai vender na feira. Então, eu estou pensando em fazer as vegans, as sem lactose, e estou pensando em fazer uma aqui que eu vou experimentar super nova de, sei lá, aspargo. Mas olha, a de aspargo não vai cebola, a sem lactose tem que saber que tem que pegar a farinha não sei das quantas. Olha quanta coisa que para ti, se tu estivesse na cozinha fazendo, já sei tudo, né? Então, assim, mas para quem tem que fazer, tem muitas etapas de escolha de ingredientes para 3 tipos de empadas diferentes. claro, é verdade. Então, talvez seja uma boa tu ir fazendo a medição aos pouquinhos, tendo feedback e as etapas. E às vezes até passar só as etapas, até que tu comece a ter mais confiança em delegar. Eu digo isso de cadeirinha, assim, de muita experiência, porque delegar... Não, obrigada, eu agradeço imenso, porque pronto, são coisas que não aconteciam antes e agora está a acontecer e é bom aprender com quem já passou por isso, não é? E é isso, eu acho que é mais por aí essa questão de não, de, por exemplo, pensar que os outros vão pensar como eu penso, ou seja, que vão receber a informação toda que eu consigo receber, porque eu já faço aquilo, porque eu já... Mas não é, os outros não vão, não tem a minha cabeça, então, assim, é por etapa, né? É por etapa, é isso mesmo.
Às vezes Essa, eu também. essa Sim. comunicação assertiva é quando a gente também percebe o que a gente falou ou o que a gente deixou de falar. Então, nem Sim. sempre a nossa comunicação ela é tão perfeita. A gente acha que foi perfeita. Talvez eu pensei naquilo que eu ia falar, mas eu falei a metade do que era para falar. Então, a Isso gente é precisa verdade. analisar também como falamos, porque assim, na pressa do dia a dia, todo mundo está na correria. Eu estou aqui com vocês na reunião, mas eu preciso também anotar os pontos principais do que vocês estão me dizendo, e eu estou pensando que meu filho vai chegar e aí ele quer jantar. Então, assim, em algum, em algum momento, a gente também pode errar. Em algum momento a gente Claro. também pode não ser tão assertivo na comunicação, então a gente precisa também analisar os nossos pontos, que às vezes a gente já fica logo chateada, né, com a pessoa. Nossa, mas já se falei e não entendestes? Então, assim, como eu falei? Será que eu falei realmente bem claro? Será que eu falei? Se o falar só não está adiantando, eu começo a pegar post-its, eu não sei como que vocês chamam cá, Uhum. mas eu começo a pregar post-it e deixar isso, e deixar ali anotadinho o que eu quero da maneira certa. Para o meu filho, a minha Olha, vou comunicação pegar essa também, viu? a minha comunicação assertiva com meu filho, se eu sair de casa e falar de manhã, filho, leva o lixo lá para o contentor. Eu volto, o lixo não está no contentor. Mas se eu deixar no frigorífico, filho, não esquece de levar o lixo para o contentor. Ele não esquece. Olha, Boa. boa. Obrigada, Suzana. Ah, imagina, estamos aqui para isso. É mesmo, é isso. Eu adoro esses cursos porque Falou pronto, dos a gente aprende post-its, com. Aline. Posso falar só uma coisinha que eu tava no grupo e isso aconteceu, eu achei o máximo, que assim, uma delas trabalha com cozinha e ela virou para mim e falou assim, uma pitada. Gente, uma pitada. O que é uma pitada para mim é completamente diferente de uma pitada para Andréa, para Suzana, para Natália, para quem entendeu? É muito subjetivo. Uhum. Verdade. Claro. Verdade. É isso mesmo. Então, E- já estamos no 20 e 27, precisamos encerrar, porque não é só a Suzana que o filho está chegando e que é o jantar. Vai lá, E, eu, Gui. e o que eu queria perceber, a Carmen tinha falado dessa questão de termos a nossa primeira comunicação com Deus, agradecer, não é? A nossa leitura matinal. E eu também reconheço que eu me identifico com isso também, porque eu também, pronto, creio em Deus. E quando eu não faço isso bem feito, ou seja, eu faço isso, mas quando eu não faço com realidade, com realidade, não porque nós às vezes fazemos coisas para cumprir com a nossa consciência, e isso é muito mal, porque é como só para dizer, ok, fiz. Mas não, eu preciso fazer isso com Conectada. realidade. É. Exato, conectada mesmo com Deus. E eu quando faço isso, realmente o dia corre muito diferente. Ou seja, é outra coisa. E é real, é verdade, é verdade. É Mas tem verdade. dias que não, e aí acontece isso, né? A gente não consegue se comunicar direito, não funciona, parece que não funciona. E pronto, é isso, eu também creio que é isso também. Eu posso acrescentar Obrigada, Fê. rápido na matinal é que, independentemente seja uma conexão com Deus, independentemente seja uma meditação, independentemente do que seja, e eu falo isso no meu desafio 21 muito para as mulheres que vêm para o desafio 21 e vou partilhar convosco que eu acho que é, é o ouro, eu vejo como ouro, que é se nós, num trabalho, por outrem, né? Nós quando temos um patrão, nós não falhamos no nosso horário, nós estamos lá no horário que é para entrarmos, porque é que para cuidar de nós, nós não levantamos mais cedo e não nos dedicamos esse tempo a nós. Então, essa foi uma aprendizagem que eu fiz muito rápida, quando eu estava a fazer uma transição de carreira,
e eu percebi, eu não falho ao trabalho, eu entro às 5h30 da manhã, então por que que eu não posso levantar meia hora mais cedo para cuidar do meu eu? Para eu ser uma pessoa diferente, para eu estar bem comigo mesma. É muito cedo. E eu tenho até os dias de hoje, há pessoas que me dizem, acorda às 5h30 da manhã, num sábado, num domingo. Sim, se eu precisar de acordar, se eu sei que a minha rotina, o que eu tenho para fazer planeado começa a partir das 8, sim, eu vou acordar às 5h30 da manhã porque eu preciso de muito tempo. Que é desafiante no início quando não fazemos? É, não vou dizer que não é, porque para mim foi. Virei um hábito, mas virei um hábito para mim que hoje edifica o meu eu cuido do meu eu, a minha saúde mental está muito melhor. Antes ficava depressiva com muita facilidade, hoje eu nem dou hipótese sequer à depressão chegar perto de mim, né? Porque quem é depressivo não deixa de ser depressivo nunca, ok? Nós aprendemos a lidar com esses comportamentos, não alongando muito. E daí eu dizer-vos que pensem, se vocês dão o vosso tempo a outras pessoas, e às vezes pagam tão pouco pelo vosso tempo, por que não cuidar de vocês assim que vocês acordam? Pensem É sobre verdade. isso, ok? Eu aqui estou pensando já, quando tu começaste a falar das rotinas, fiquei pensando, eu não sei há quanto tempo, mas certamente há uns 6 meses eu acho que eu larguei o hábito de meditar de manhã e troquei por ir olhar as redes sociais, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer, e olhar os e-mails, que eu faço isso quando acordo, já na cama, daí paro, vou tomar um pequeno almoço, levar o cão na rua e já sento na frente do computador e começo a trabalhar. Assim, o meu cérebro já começou a funcionar e entrar na rotina do dia sem eu ter feito nenhuma conexão comigo mesma, com o universo, com Deus, seja lá o nome que a gente achar para isso. Mas preciso, nem seja para pensar que conectei meu corpo espiritual, a alma e o físico. Tá todo mundo junto, então vamos lá. Então, assim, me deu uma vergonha, mas eu tinha que partilhar com vocês a minha vergonha, pelo menos. Porque realmente amanhã eu vou voltar a meditar. Boa! Uhum. Maravilhoso. Uma vez mais, obrigada, André, obrigada a todos que estão aqui, sem dúvida. Para mim é maravilhoso poder partilhar não só o meu conteúdo, a minha vivência, as minhas experiências que eu já tive e para mim já foi positivo. Agora André dizia, amanhã já vou voltar com as videoaulas. Maravilhoso, para mim é bom. Porquê? Porque eu sei o quão acaba por ser transformador em nós. E nós, quando nos transformamos, estamos a transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Pensem muito nisso. Se nós queremos a mudança no outro, vamos mudar aquilo que nós podemos mudar. É verdade. É verdade. Carmen, desculpa, posso fazer uma oração por todas? Posso? Claro, por favor, Flor. Tá bem. Se não se importarem, é bem rápido. Não? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por esse curso, por essas mulheres maravilhosas, Senhor, que estão aqui. Senhor, o Senhor conhece as nossas dificuldades, os nossos defeitos, mas nós estamos aqui porque queremos ser ajudadas. Senhor, que possamos manter, Senhor, esta rotina, Senhor, nos ensina a ter uma rotina contigo. Senhor, que a tua palavra circule, Senhor, na vida dessas mulheres, na minha vida, nas nossas vidas, Senhor, para que possamos ter vida e paz onde nós estivermos. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Flor, muito obrigada. Nada. Que Deus abençoe a todas. Obrigada. Eu, por acaso, estou lendo um livro que o Fabrício, ele estava com mais 2 missionários lá, daí eu comprei 2 livros, um que se chama Angústia e Perdão. Ansiedade e perdão. Oh, Senhor Jesus. Ansiedade e perdão, Ansiedade e perdão, isso, porque eu sou extremamente ansiosa e qualquer dia desses a gente faz uma quarta empreendedora para falar disso, porque é tão importante isso, tão importante, é muito lindo mesmo. E acho maravilhoso o trabalho missionário que vocês fazem, porque não é fácil. Eu, às vezes, vejo as pessoas dizendo assim, lá vem um testemunha de Jeová, lá vem um evangélico, vai querer, vem um missionário, vai querer falar comigo, eu já nem quero falar. E eu digo assim, gente, às vezes também, dependendo do tipo de abordagem, porque comunicação é tudo, né? Pode ser bom e pode ser ruim. Mas eu preciso reconhecer o grau de amor que essas pessoas têm
é muito maior do que o meu. O desprendimento, e eu falando com esses missionários, né, na última feira, então, assim, porque imagina, vocês vão começar a perguntar para alguém, se for testemunha de Jeová, tem uma abordagem pela deles, as missões aqui, que nem a Flor, posso orar por você. Sim, Você pode encontrar gente que nem nós, que disse, sim, sim, claro, outros que, mas que absurdo, vocês não têm a mínima noção da reação que as pessoas vão ter, ou outros sim. ainda vão usar o teu ombro para chorar o resto do dia, porque, encontrei alguém que vai me ouvir. Então, mas Sim, mesmo assim estão dispostos de parar um tempo e ajudar as outras pessoas. Eu é acho verdade. mesmo muito, muito lindo. Parabéns E Andrea, por esse trabalho. Andrea, e é verdade, porque sabe qual que é a motivação? Quando você acha o sim e depois você vê de onde que essa pessoa saiu, não é por nada, mas o outro dia o meu marido abordou uma senhora, orou por ela, e essa senhora caiu na minha rede de cuidado, né? Rede de cuidado nós pegamos o telefone e depois ligamos para cuidar das pessoas, né, também. Sim. E ela caiu na minha rede e ela disse, olha, chegou um missionário e eu estava a olhar para o comboio e se ele não tivesse chegado, eu não sei o que teria acontecido porque eu já estava a olhar para os trilhos do comboio, ela disse. Que horror. Então, Olha, imagina, por isso que, pronto, temos que fazer o que Deus nos manda fazer, não é? E orar pelas pessoas. e A seguir o palavra. nosso coração. Parabéns, parabéns. Isso. Vamos lá, Isso. então. A Obrigada. Suzana dizendo obrigada por compartilhar a experiência, obrigada, Carmen, também. Suzana também, boa noite. E quero só comunicar a todas, já logo em seguida vou fazer já a chamada para a próxima semana. Agradecer de coração aqui a Carmen por disponibilizar o tempo e o conhecimento dela. Muito obrigada. E dizer que na próxima semana nós vamos falar sobre numerologia para soluções do bem viver. É muito interessante a gente conhecer algumas coisas, alguns aspectos da numerologia, que às vezes as pessoas acham também assim, eu não vou lá ver numerologia, porque isso daí é uma coisa de cabala, é uma coisa, deve ser do demônio. Religião, adivinhação. Religião, e na verdade é pura ciência. Existe uma ciência aí por trás, como tem na astrologia, é muito, muito interessante. Acho que até mais científico do que a astrologia, enfim. Então, na semana que vem, com a Márcia Pio, numerologia, soluções do bem viver. Vai ser outra que vai dar muita conversa. Gente, muito obrigada a todas e todos, porque está ali o José Carradinha. Eu sempre erro o teu nome, José. E agradecer vocês por mais essa quarta, que a quarta empreendedora, mais do que tudo que eu faço, eu sinto que é a minha missão na vida. É conseguir trazer gente para falar sobre outras coisas, juntar um grupo e que a gente consiga se comunicar, né? E sair daqui grandioso. Quem veio oferecer e quem veio buscar. Então, acho que hoje saímos mesmo grandiosos daqui, que o tema foi muito bom. Um beijo no coração de todos. Beijo, Andrea. Próxima quarta. Tchau, tchau. Gratidão, gratidão. Boa noite, Gratidão. obrigada Boa pela noite. compartilha. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Boa noite.